Olá, pessoal! Então, vamos começar mais uma videoaula aí sobre o filo molusca, tá? Quem são eles? Os moluscos são os animais de corpo mole. Lembrando que todos os animais que nós estamos trabalhando são animais que compreendem o grupo dos invertebrados, ok? Tá? Nós vimos anteriormente o filo porífero, o filo quinidário, vimos os vermes, né, plateuminto e nemateuminto, e agora então entramos nas características dos filomolusca, tá? Então vamos lá. Característica dos moluscos, tá? São animais que eles vivem em ambiente úmido, tá? Geralmente úmido ou aquático, né? Se for no ambiente terrestre, esse ambiente ele tem que ser úmido, tá? Um úmido sombreado é um ambiente ideal para ele. Em ambiente aquático, a gente pode encontrar ele tanto em água doce quanto em água salgada, em ambiente marinho, tá? O corpo dele vai ser dividido em 3 partes, que é a cabeça, o pé, né? Esse pé não é um pé como a gente imagina, é uma estrutura onde fica no substrato, e a concha, tá? Algo a gente vai ver que todos eles têm concha, mas existem as suas exceções, como tudo na biologia tem exceção. Tá? Então, como eu coloquei ali, corpo dividido em cabeça, pé e massa visceral. O que é a massa visceral? É tudo que tá lá dentro da concha, que a gente vai ver mais adiante, tá? Ele possui uma língua móvel, tá? O que é essa língua móvel denteada, tá? Ela é chamada de rádula. É uma língua, tá? Que ela tem, em toda a sua volta, ela tem estrutura semelhante a dentes, como se fosse uma serra, uma serrinha, tá? E ela fica raspando, então, ali o alimento, ela raspa as suas folhas, ok? Se eu pegar esse animal e dividir ele ao meio, quer dizer, então, que eu vou ter 2 partes iguais, então ele tem a sua simetria bilateral. Ele é o primeiro organismo, tá, a apresentar um sistema respiratório rudimentar, essa é a novidade evolutiva dele, tá? Nos animais aquáticos já vai aparecer então as brânquias, tá? Animais terrestres, sistema respiratório pulmonado bem primitivo, e se for animal aquático, um sistema respiratório por brânquias também bem primitivo. Tá? Eles possuem sensações táteis e percepções de imagens, tá? Então, na verdade, ele tem percepção de imagem, ele não vê uma imagem bem definida, é só percepção de claridade. A reprodução dele é sexuada, então existe macho e fêmea, são animais dioico, tá? Geralmente os animais terrestres, fecundação é interna, tá? Como no caso dos gastrópodes. Aqui tá ali o apanhado geral, né? E agora eu vou retomando, mostrando as imagens. Então, aqui mostra, deixa eu tentar puxar aqui minha caneta. Aqui tá mostrando a parte da, deixa eu só voltar. Só um momentinho. Tá? Então, aqui eu não tô conseguindo puxar minha caneta, vamos tentar mais uma vez. Puxar a caneta e fazer com que apareça. Tá aparecendo só os meus riscos, não aparece minha apresentação, mas não tem problema. Vamos seguir aqui então. Então tá aqui a anatomia, né? Nós temos ali a concha. Qual é a função da concha? Proteger os órgãos vitais que estão ali inseridos, tá? Nós temos ali um pulmão bem rudimentar, bem diferente do que a gente conhece sobre um pulmão, tá? Então, é o primeiro pulmão a aparecer. Então, olhando lá naquele cladograma, né, que eu falei para vocês, esse é a novidade evolutiva, tá? Que é um sistema respiratório pulmonado nos animais terrestres e branquial nos animais aquáticos, tá? Nós temos a cabeça, ali na cabeça nós vamos ter o que? Os tentáculos, vamos ter as antenas e os olhos e a boca, tá? Essa boca vai ter então aquela língua denteada, mais adiante nós vamos mostrar a imagem, e o pé é toda aquela parte, aquela estrutura pegajosa, onde se fixa no substrato, se fixa a folha ou se fixa onde ele estiver, tá? Os moluscos têm sua característica principal possuir concha, mas nós temos um grupo, tá, que não possui concha, que é uma exceção, que é o caso das lesmas. E outro tem concha reduzida. Tá aqui a rádula, ó. O que é a rádula? É uma língua denteada, tá? Então, essa rádula vai estar presente lá na boca,
tá? Vai estar presente lá na boca, e essa língua serve para raspar, então, o seu alimento. É desta maneira, então, que ele consegue se alimentar. Ele fica ali fixado na folha e ele vai raspando, então, a folha. É desta maneira, tá? Bom, falei que todos eles têm conchas, né? Aqui nós temos algumas tipos de concha, das mais variadas, né? De acordo com a classificação do grupo, utilizam um determinado tipo de concha. Nós temos aqui a classificação geral dos moluscos, eles se dividem em 2 grupos. O grupo bivalva, que possui essa concha que abre e fecha, né, unida ali por uma estrutura que abre e fecha. Então, bivalva constituído por 2 conchas. E as conchas univalvas, geralmente são essas conchas espiralada, né, arredondada, bem comum aí da gente encontrar nos nossos caracóis. Tá? Aqui mais imagem, então, das conchas bivalvas, das ostras, dos mexilhões, sambaquis. Aqui, uma variedade de conchas valvas, tá bom? Bom, aqui eu coloquei 3 grupos, mas na verdade são 5, mas a gente vai ver também. Esses são os principais que eu vou exigir lá na prova. Gastrópoda compreende caracol, caramujo e a lesma, que é o melão, tá? Depois nós temos aqui o cefalópoda, tá? Que compreende lula e polvo, aonde eles não apresentam concha externa, né? No caso ali da lula, apresenta uma concha interna que protege ali o seu encéfalo. E nós temos o grupo Pelicipoda, que são os bivalve, que possuem 2 conchas. Uma curiosidade de falar do bivalva, ali do Pelicipoda, no caso das ostras, a pérola nada mais é do que uma reação do sistema desse animal de se proteger contra um agente estranho. Então, qualquer micro-organismo que penetre no Pelicipoda, no caso ali da ostra, qualquer micro-organismo, um fragmento de poeira, né, o próprio micro-organismo que venha causar um dano, ela começa a liberar uma substância chamada nácar, e essa substância vai envolvendo esse micro-organismo ou esse pequeno fragmento, vai envolvendo como se fosse um túmulo, né? Então, se for um micro-organismo, ele vai acabar morrendo, tá? E se for, por exemplo, uma poeira ou um fragmento de uma rocha, enfim, de qualquer coisa, aquele nácar vai deixar aquilo ali arredondado, não trazendo nenhum dano para ela. Então, a pérola nada mais é do que uma reação de proteção, então, das ostras. Então, vamos lá. Classe gastrópoda. A classe gastrópoda, né, nós temos ela tanto em ambiente aquático como terrestre, tá? Eles possuem apenas uma valva, uma concha, então eles são univalva. Possui 2 pares de tentáculos na cabeça. Em suas extremidades desses tentáculos encontram-se os olhos, tá? Eles possuem o pé, tá? Para a sua locomoção, e eles possuem também a rádula, que é raspadora, tá? Aqui nessa imagem, logo aqui abaixo que eu tô mostrando, esse aqui é o gastrópoda, né? É o caracol africano, que foi uma espécie introduzida aqui no Brasil para substituir o escargot, né? Que o escargot é uma espécie que é muito utilizado na alimentação. E aí eles tiveram a ideia, bom, só que o escargot é pequenininho, e eles tiveram a grande ideia de trazer esses moluscos da África, porque são moluscos maiores, então eles acreditavam que teriam maior quantidade de carne, que seria muito mais bem aceito do que o escargot, que é uma pequena quantidade de carne. Só que, na verdade, ele não caiu no gosto, tá? Ele acabou sendo um problema para nós aqui no Brasil, porque muitos criadores deixaram espalhar, né? Eles fecharam e espalharam aí no ambiente esses animais não encontraram um predador, e eles se adaptaram muito bem, então, aqui na nossa vegetação. Então, ele dizima florestas, né? Ele dizima, ele combate, ele disputa, na verdade, né? A palavra combate, ele disputa território com os nossos, né? Os nossos gastrópodas, tá? Então, ele é uma ameaça, ele é considerado uma praga para nós. Tá? Aqui nós temos alguns dos
gastrópodas, tá? Geralmente os gastrópodas aquáticos marinhos são mais coloridos, como a gente pode ver os dois da direita e da esquerda ali. Depois nós temos o grupo dos cefalópodas, que compreende lula e molusco. O pé dele, na verdade, ele evoluiu, né? E ele se transformou aquele pé em tentáculos, tá? Ele possui um sistema circulatório fechado. O diferencial desse grupo é que ele possui uma bolsa de tinta. Essa tinta não é tóxica, ela serve só para tontear, tirar o foco de atenção do predador, né, em relação a ele, né, para dar aquele tempo de fuga. Ele tem a estratégia de camuflagem, tá? E são animais exclusivamente sim, tá? Eles não possuem uma concha externa, no caso das lulas, possui uma concha interna, bem pequenininha, tá? Para proteger ali o encéfalo, que é bem desenvolvido. Tá? Aqui nós temos, apresentando aqui uma lula, tá? Aqui é o polvo, depois vocês podem olhar com calma. A classe Pelissipoda, a classe bivalva, né? Como eu falei para vocês, possui duas conchas, né? Essas conchas que abrem e fecham, são aquáticos, nós vamos encontrar eles tanto em ambiente marinho quanto em ambiente dulcícola. Eles possuem uma cabeça muito reduzida, não tem olhos e nem tentáculos. E esses, eles se alimentam por filtração. Os demais ali, no caso da lula e do polvo, eles são carnívoros, tá? E dos gastrópodas são herbívoros. Aqui, então, eu tenho mais duas classes para mostrar para vocês, que é o Polyplacofora, o Polyplacofora, na verdade, falei errado. O Polyplacofora, então, eles são moluscos de água rasa, que a concha dele é formado por placas, mais ou menos 8 placas, tá? E depois nós temos o Scafopoda, que são esses moluscos que a gente muitas vezes encontra aí na beira da praia, as conchinhas, né? Que parece assim umas agulhas, são conchas pequenas, afiladas, né? Alongadas e afiladas, tubulares, tá? Aonde o molusco se encontra ali enterrado nessa camada superficial de areia da praia, tá bom? Aqui tem algumas imagens, tá? Então, sobre os moluscos é isso, tá? Qual é a importância ambiental dos moluscos? Eles pertencem, então, à cadeia alimentar. E as conchas também, depois que o molusco morre, as conchas também podem ser utilizadas por outros animais para sua proteção. Ok? Até mais, então.